Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito de Deus aos apóstolos que ele escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo depois desses dias. Então, estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compromete conhecer o tempo ou nas épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e nos confins de todas as terras. Dito essas palavras, foi levado à altura, à vistas deles, e uma nuvem, de repente, encobriu-lhe os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos aos céus, enquanto Jesus subiu, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus, dentre vós, foi aos céus, e virá do modo como vocês o viram subir. Beleza? Essa aqui é uma história muito interessante e é muito legal. Jesus, a materialização do Deus em nós, Jesus, o Deus encarnado, Jesus, esse palavra de Deus viva, cumpriu a sua missão corpórea. Resolveu o que ele tinha corporalmente para resolver. A missão corpórea de Jesus se encerrou. E Jesus, então, foi assunto aos céus. Acontece que, depois disso, ele voltou e teve aqui com a gente 40 dias. Teve aí com os discípulos 40 dias. Várias histórias aqui, nós já conversamos sobre elas. Sobre quando ele troca uma ideia com Tomé, quando ele troca uma ideia com Pedro, quando ele encontra com os discípulos que estavam presos, trancafiados, e ele atravessa a parede e encontra com os discípulos e fala coisas, não tenham medo. Nós já falamos sobre tudo isso. Mas aqui diz o texto que Jesus ficou 40 dias com eles, conversando, ensinando, e depois foi assunto aos céus. E é engraçado que 40 é um número bonito, 40 é um número legal, um número intrigante. 40 é o tempo da aprovação, 40 é o tempo do deserto, 40 é o tempo da tentação, 40 é uma vida inteira, 40 é toda a vida. Então, o que o texto quer dizer para a gente aqui é que Jesus levou todo esse tempo. E o que ele levou fazendo? Está falando aqui que ele ficou com esse povo falando coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ficou 40 dias ensinando para a gente como a gente deveria fazer para implantar, para implementar, para de fato exaurir o reino de Deus. E aí acontece com eles, como acontece conosco, a grande tentação. Depois de estar com o corpo ressuscitado, de estar conosco 40 dias, desses caras estarem vendo Jesus 40 dias ressuscitados, a primeira tentação que eles têm é a mesma tentação que nós temos. De olhar e falar assim, mas Jesus, quando é que você vai reinar sobre Israel? Jesus, quando é então que você vai colocar todas as coisas no lugar? Entre aspas, talvez na nossa língua evangelical, seria assim, quando é que Jesus vai voltar logo para a gente ir logo para a eternidade? Tipo isso. Essa tentação que eles estão caindo, nós caímos o tempo inteiro. Não que eu não queira a volta de Jesus, não tem nada disso.
O que eu estou dizendo é que quando a gente está falando isso, nós estamos de novo saindo da nossa responsabilidade. Nós estamos mais uma vez perguntando assim, Deus, quando é que você vai fazer todas as coisas para que a nossa vida seja boa? Porque eu já quero ir logo para o final. Eu já quero ser daquela galera tipo do filme Clique, né, que já chega só para desfrutar os prazeres. E Jesus ficou 40 dias aqui com eles, ensinando para eles o que seria a implantação do reinado de Deus, porque já não depende mais de Jesus. A missão corpórea que Jesus tinha se encerrou. Morreu. Beleza, ressuscitou? Ressuscitou. Gastou 40 dias ensinando? Gastou. Subiu, mano. Está à direita do Pai. Não tem mais nada que Jesus corporalmente possa fazer. Agora é com vocês. Agora é comigo. E os discípulos, talvez, entendendo isso, não tenham curtido. Porque se, para inaugurar o reino de Deus, Jesus sofreu o que sofreu, imagina a gente para seguir fazendo o que ele estava fazendo. Pô, então nós vamos sofrer também. Então a gente não quer isso. A gente quer logo a volta triunfante dele. Volta logo Jesus. Arrebata todo mundo, leva a gente para Nova Jerusalém. Isso se você for dessa galera, né? Então, assim, nós estamos vivendo ou caindo nas tentações que eles caíram, que eles estavam vivenciando. Não entender que agora o rolê é comigo, é com você. Não tem mais nada que Jesus vá fazer de maneira corpórea neste mundo, nessa terra, neste momento. Não tem. Todo o B.O. agora é seu, Fernando. Todo o B.O. agora é seu, Esther. É seu, Pedro. É isso. Ele está lá, à direita do Pai. Não, mas Jesus falou que não nos abandonaria. Realmente, ele não te abandonou. Ele está conosco, ele habita em você. Ele garantiu para a gente que mandaria esse Espírito dele. Ele falou que esse Espírito dele, no versículo 8, seria o poder necessário que ele mandaria para a gente vencer sobre essas coisas, porque ele pediu para que nós sejamos, né? Ele pediu para que a gente fosse testemunhas. Ele está dizendo, olha, eu estou pedindo a vocês para testemunhar, para seguir falando, para seguir fazendo. Estou pedindo para vocês para dar seguimento nisso que eu estou falando. Mas esse negócio é tão difícil, é tão complexo e vai ser tão difícil para vocês que de fato sozinhos vocês não vão dar conta. Então eu vou mandar o Espírito de Deus estar com vocês para vocês terem então o poder necessário para conseguir vencer o mal e a maldade. Jesus ficou 40 dias com eles, ensinando para eles como que a gente faz para que o reino de Deus seja ativo. E hoje eu quero falar com vocês de maneira bem resumida, mais 3 tópicos, 3 características. Estou fazendo uma pregação bem didática. Então o que Jesus ficou fazendo nesses 40 dias? Vê aí comigo, no versículo 4. Jesus ficou comendo com eles. Jesus ensinou eles a fazer mesa. Jesus ensinou eles a cear. Jesus ensinou a eles justamente o que a gente está conversando agora. A proposta do reino de Deus, a proposta do reinado de Deus é uma mesa. Mesa significa casa. Mesa significa comunhão. Mesa significa proximidade. Mesa significa aquelas pessoas que você quer ter troca, que você quer ouvir. Mesa significa aquela... Aqui em Minas, então, mesa pra gente é quase tudo, porque mineiro fica o tempo todo na mesa, comendo um cafezinho, tomando um queijinho, aí alguém faz alguma coisa, faz um pão de queijo. Eu fui pro sítio agora da minha mãe, foi um amigo nosso lá, eu fiquei de cara, o cara foi, eu falei, mano, você não vai descansar? Não, o cara cozinhava pra gente o tempo todo. Aí eu falei assim, que é isso, mano? Ele, não, velho, eu tenho prazer nesse negócio, eu gosto de ver vocês comendo. Então, assim, mineiro tem disso, né? Gosta de ver a gente comendo as comidas dele. Então, Jesus ficou 40 dias para dizer para eles que mesa é este lugar. Esse lugar da criança que não tinha vez, agora tem. Da mulher que não tinha vez, agora tem. Do estrangeiro que não tinha vez, agora tem. Porque Jesus ficou com eles 40 dias com um corpo que não era padrão. Então, um corpo transfigurado, um corpo ressuscitado, não sei nem como é que diz isso. Né? A gente não tem ainda outro precedente na história. Como é que é um corpo de quem morreu e ressuscitou? Não faço ideia. Né? O cara mais próximo que eu conheço que esteve lá é o Xandão, mas está morando nos Estados Unidos agora. Então eu não faço a menor ideia de como que é
esse corpo. Então, um corpo que não era padrão, sentando com eles, comendo com eles todos os dias, ensinando a fazer mesa, ensinando a botar a mesa, ensinando que este é o lugar. Que este é o lugar onde cada um de nós temos que estar. No lugar da comunhão, no lugar da convivência, no lugar da amizade, no lugar da troca, no lugar dos afetos, no lugar do carinho. Porque esse é o lugar da mesa. É o lugar onde o reino de Deus se faz presente. A última imagem do Cristo se fez com a mesa, se fez com a partilha, enquanto vivo, e mesmo depois de morto e ressurreto, a sua imagem inicia comendo, partilhando, trocando, e dizendo para eles, olha, fiquem aí onde vocês estão, nesse momento, até vocês conseguirem receber de Deus esse batismo, esse Espírito, o Espírito de Deus, para que aí vocês possam fazer isso para todo mundo, para todos os cantos, para além daqui. Então o que ele está falando para a gente é que a proposta do reinado de Deus não é só essa comunhão com quem a gente quer, com quem a gente gosta. Não é só sentar na mesa com os amigos. Não, o reinado de Deus vai exigir de nós uma mesa para todo mundo. Gente, não tem como pensar nisso fazendo uma proposta que exclua quem quer que seja. A gente tem que fazer essas definições e elas são importantes que sejam feitas. Nós precisamos de não tolerar o intolerável. Isso é um ponto. Isso é o mínimo. Porque se a gente tolera o intolerável, é a nossa vida que está sob ameaça. Então, esse é um ponto. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter diálogo, que nós não tenhamos que agir com justiça, que nós não podemos ser cordiais. Então, essas definições, nós precisamos de tê-las de imediato. Não quer dizer que você precisa de saber tudo sobre todos os assuntos. Nada disso. Não quer dizer que você tenha que ter definições o tempo inteiro do que é intolerável. Nada disso. Mas nós estamos falando desse que deu a sua vida para que mais pessoas pudessem ter vida e vida plena, vida abundante. Então, dentro desse espectro, quem está propondo vida e vida abundante, mesmo que de forma diferente daquela que nós imaginemos, conosco ele faz mesa. Conosco ele senta na mesa. Até aquele que diz não, ele também senta, mas os projetos dele não. E isso é nítido na caminhada e na vivência de Jesus. Quando, por exemplo, o jovem rico chega para Jesus e diz, olha, eu já estou fazendo um monte de coisa, mas o que ainda falta para eu alcançar a vida eterna? Jesus diz para ele, você vai ter que ir lá e vender tudo que tem, vem, doa aos pobres e me segue. Jesus estava falando para ele, olha, a mesa é para você estar posta, mas com esse seu projeto não tem jeito. Você vai ter que abrir mão desse projeto. Por quê? Porque esse seu projeto é o que traz morte. É o projeto do acúmulo. Esse é o projeto que está fazendo a gente morrer aqui. Então, assim, a mesa é para todo mundo? Mas não é para todo projeto. Isso nós precisamos de entender, e eu acho que isso a gente já ouviu muito bem, porque em algum momento da sua vida, com certeza você já ouviu que Jesus te ama, mas não ama o seu pecado. Então, eu acho que essa é a proposta. Eles não estão de todo errados quando dizer isso. Não porque o projeto seja pecador, não. Mas é porque nem todos os projetos assentam na mesa de Cristo, mas todas as pessoas assentam. Então nós precisamos de combater o que é intolerável veementemente, sim. Não tem mais espaço para misoginia no mundo, para racismo no mundo. Isso não existe mais. Isso não tem mais espaço. Por quê? Porque nós abraçamos um mundo onde todas as pessoas são consideradas gente. Ponto. Então é essa a nossa proposta. Então não tem mais espaço para essas ideias. Mas para essas pessoas tem que haver. Você fala assim, como assim Gibran? Você era um racista, você era um machista, você era um capacitista, você era qualquer coisa. Até 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce preparado. Então nós temos que propor mesa, nós temos que propor caminhos, nós temos que propor ponte. Nós temos que dizer, senta aqui, vem conversar. Senta aqui, deixa eu te ouvir. Senta aqui, o que dá pra gente bater um papo? Sabe, toma aqui do meu peixe, toma do meu pão, me dá também do seu pão, porque isso é mesa, isso é diálogo. Agora, meu irmão, infelizmente, a gente está aqui propondo uma mesa, mas essas propostas não dão mais.
Então será que dá para deixar essa proposta? Se der, a gente caminha, se não der, não caminha. Mas o reino de Deus começa com homens e mulheres que recebem do Senhor o Espírito para que a gente faça isso, porque fazer isso não é simples. Fazer isso não é fácil. Se não for pelo Espírito de Deus, se não for por Jesus em nós, a gente não faz. E provavelmente ao fazer isso, nós estamos sendo de fato testemunhas de Jesus. O que é testemunhas de Jesus? Ser mártir, meu irmão. Ao fazer isso, nós estamos colocando a nossa vida em risco. Ao fazer isso, nós estamos colocando o nosso pescoço na forca. Mas esse é o chamado de Jesus para nós. Como é que a gente se destrói para que mais pessoas tenham a possibilidade de ter vida? Esse é o legado de Jesus. Então, primeiros 40 dias, Jesus passou com eles comendo, ensinando, façam mesa. Façam mesa. Depois, eu vou usar aqui o livro do Marcos para me trazer essas duas informações. Jesus passou o livro de Marcos todinho. Tem essa dinâmica. Jesus passou expulsando demônios e curando enfermos. Então eu vou classificar aqui de uma maneira bem resumida que esses 40 dias, trazendo e lembrando a memória do Pedro, Jesus ensinou para eles comer à mesa, expulsar demônios e curar feridos. Foi 40 dias dele falando, isso consiste o reino de Deus. É isso que é o reinado de Deus, é isso que nós temos que fazer. E aí é curioso que aqui no versículo 11, tem dois, eu leio a Bíblia, eu fico pensando as coisas assim, disseram, versículo 10, né? E eles estavam olhando para os céus quando Jesus subia, e dois varões vestidos de branco, né? Tipo, apareceu do nada, assim, um pipoqueiro e um açougueiro, vestido de branco, e falaram para eles assim, por que vocês estão olhando para o céu? Mano, de lá não vai vir mais nada, sacou? Então olha que coisa interessante. Nesse momento, aí ele fala, então agora eu passo a fazer vocês. Fazer o quê? Estabelecer a mesa, expulsar demônios, curar feridos. Bom, obviamente, na nossa cultura, quando a gente fala de expulsar demônios, o que é a coisa mais comum que deve ter aparecido na sua cabeça é a ideia de alguém se contorcendo todo e alguém perguntando quem está aí, e a pessoa, né, fazendo aqueles, eu vou acabar com a vida. Então, não é bem disso que nós estamos falando. E eu não vou dizer que isso acontece, que não acontece, não sei, vai que acontece. O que eu estou dizendo é que a mensagem de expulsar demônio é dessa luta da lida do mal. É da gente fazer essa resistência do mal. É da gente colocar o mal à porta fora. É de nós proporcionarmos para as pessoas caminhos de libertação do mal que elas vivem. Isso às vezes acontece com uma experiência como essa aqui que o Pedro sugeriu. Vamos nos colocar aqui em trios e ouvir um pouquinho da experiência um dos outros e vamos orar uns pelos outros? Isso às vezes é libertar do mal, porque às vezes você não tem ninguém para conversar, você passa a conversar, você passa a falar, você passa a colocar os seus maus para fora, você passa a dizer sobre um monte de coisa que você não tinha dito ainda, a gente passa a entender sobre isso, a gente passa a orar por isso, e de repente a gente começa a ter vitória sobre esse assunto. Irmão, eu estava com essa dificuldade, a gente começou a orar, agora as coisas já estão melhorando. A gente tem casos assim. Na comuna nós estamos vivendo casos assim. A gente tem vivido isso com frequência e das mais diversas formas. Talvez a gente, por uma questão mesmo de ética e de prevenção, mas a gente tem casos de pessoas que inclusive com uso de drogas e que tem parado de usar drogas porque a gente está junto, está orando, está indo, está conversando. Então, isso tira as pessoas do mal. Isso livra o mal das pessoas. Não estou aqui descredibilizando a crença ou a fé de quem acredita em possessão, nada disso, meu irmão. Eu só não tenho muita paciência para entrevista, assim, né? Então, se a possessão existe, ela tem que sair em nome de Jesus e acabou, pronto, não tem que ficar muito conversando. Mas tudo bem, se você é crente jornalista, né, curte ficar aí entrevistando, entrevista, vá se divertir, não tem nenhum problema se você quer entrevistar quem que você quiser entrevistar. Mas fato é, o compromisso que nós temos que assumir com Jesus é de enfrentamento do mal. Esse enfrentamento ele está em todas as dimensões da nossa vida. Nessa dimensão pequena,
da escuta, na dimensão espiritualizada, de se achar que é um espírito ruim mandar embora, seja o que for, na dimensão da vida política, na dimensão sociológica. As nossas escolhas eleitorais, elas refletem o bem ou mal da vida de um monte de pessoas. Então nós não podemos nos iludir de achar que o enfrentamento do mal é a gente vir aqui, se emocionar com músicas bonitas, ir para nossa casa e achar que a vida vai ser resolvida, porque não vai. Não há, repetindo a frase, mais missão corpórea de Jesus. Ele não tem mais braço, não tem mais perna. Ele conta com o seu braço, com a sua perna, com o meu braço, com a minha perna. Então, afastar do mal, ou resistir a isso, ou livrar essas pessoas do mal, vai depender de você e de mim investir tudo que nós somos e tudo que nós temos. Porque é essa a proposta de Jesus para nós que viemos após ele. Gibran, mas você não conhece a minha vida, eu trabalho muito, eu tenho... Irmão, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Porque você vai me dizer que lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você passa as 24 horas da sua vida, não há ninguém que precisa de você lá. Não há ninguém que precisa do seu ombro, do seu ouvido. Não há ninguém que precisa da sua amizade, da sua lealdade, da sua forma íntegra de viver. Não é porque eu trabalho sozinho. Então tá bom. Mas então no seu vizinho, será que sua vizinha, será que sua família? Não é possível, você não é um ermitão, você não mora numa caverna. Nas relações onde você tem o dia inteiro, quando você passa para pegar um ônibus, será que não tem ninguém ali que precisa de um mal para ser liberto? E que esse mal vai vir da sua amizade, da sua mesa posta, do seu convite de sentar junto, do seu convite de, olha, eu me interesso por você. Muitos de nós, às vezes, critica muito, assim, né? Eu vejo a população de rua, que inclusive cada vez cresce mais. Muitos de nós critica a questão das esmolas, que eu também não acho que resolve nada. Só enxuga gelo, mas nada na vida a gente vai... E olha que eu estou falando isso estando, assim, não sei quantos anos trabalhando com o terceiro setor, trabalhando com assistência social. De fato, não resolve muita coisa os nossos trabalhos para-eclesiásticos. O que a gente faz não resolve muita coisa dessa nossa sociedade. O que a gente precisa, num país como esse, é de política pública séria. Então, por mais boa vontade que a gente tenha e que a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer, nós vamos só enxugar gelo, do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural não vai fazer a menor diferença. Mas para cada pessoa que recebe o que nós estamos fazendo é uma salvação. E para nós que estamos pensando em reino de Deus, resolveu, né? Porque Jesus vai dizer para a gente que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, se o seu projeto serviu para que uma criança se alimentasse naquele dia, para mim já valeu a pena tudo isso, né? Mas só isso não resolve. Vai depender de nós também o nosso comprometimento maior do que esse, com essa luta. O Bolsonaro fez um discurso falando, né, que é o momento da luta contra o mal, do bem contra o mal e tal. Eu não vi bem o discurso, eu só vi o meme. Eu estou fazendo uma atividade assim de saúde mental de não ficar ouvindo ele. Então eu só vi o meme. Mas eu não acho que ele está errado, eu só não sei se isso tem a ver com as eleições. Mas de fato, na nossa vida é essa luta. É a luta do bem contra o mal. E a gente está se propondo a estar do lado do bem, a gente está se propondo a seguir o caminho de Jesus. E pelo amor de Deus, não estou falando como é o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Não mesmo. Tá doido? Bolsonaro é uma fagulha na história, logo logo vai passar, logo logo vai ser esquecido. Ele é só mais um homem como você, como eu, que está lá fazendo cagada no poder. Ok, poderia ser eu, poderia ser você. Não vamos achar que o mal e a maldade que operam no mundo é o Bolsonaro, porque a gente se iludiu, né? Infelizmente, queria eu que o mal do mundo fosse o Bolsonaro. E olha que ele já faz estrago pra caramba. Mas as hastes, os entes, a maldade do mundo é muito maior que esse cara. Inclusive, é possível que ele passe e a maldade que ele abriu o portal do mundo aqui no Brasil para trazer não passe. Então, nós temos que ter essa dimensão. Ele é, no máximo, assim, um garoto propaganda e muito ruim ainda. Né? Não dá para a gente achar que os problemas que a gente enfrenta são partidários, porque não são. Nós somos esses homens e mulheres do reinado de Deus. A nossa história de luta, gente, para melhorar o mundo, ela tem no mínimo 6.000 anos.
no mínimo, pode ter mais. Registrado nesse livro que conta essa nossa história, tem no mínimo 6.000 anos que Deus chamou alguém e falou assim, olha, vamos procurar aqui um caminho para que todas as pessoas possam ser abençoadas, porque a coisa está feia. Então tem no mínimo 6.000 anos que foi chamado um carinha lá e falou assim, ó, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, vou abençoar todo mundo. Então tem 6.000 anos no mínimo que nós estamos nessa luta de tentar fazer com que todas as pessoas sejam abençoadas. Então não é de 2018 para cá, né? Não é de 2016 para cá. Apesar de que isso tem dificultado muito a nossa vida, mas, mano, não há mal que dure para sempre. Do mesmo jeito que o Lula passou, o Bolsonaro passa também, a nossa vida vai ter que seguir. E com quem tiver, nós vamos ter que continuar mantendo um caminho de integridade, continuar mantendo um caminho falando sobre o evangelho. Não tenho dúvidas para você, gente, se o Lula ganha 2023, eu continuo na minha postura de crítica ao que não é o evangelho. E é assim que a gente tem que viver. E a gente vai precisar de sair na rua com ele aí, se ganhar 2023, te garanto, nós vamos precisar de estar na rua, nós vamos precisar do povo cobrando. A nossa vida não vai melhorar tão cedo enquanto nós não entendermos isso. Lutar contra o mal e contra a maldade é uma obrigação sua e minha. E o poder, seja ele quem for, seja Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Dilma, quem estiver no poder, não importa. Não importa o nome de quem está no poder. O poder é sempre o poder. Por isso que, inclusive, lá no livro de Êxodo, quando você vai ver as histórias sobre o faraó, nunca tem o nome do faraó. Porque na memória do povo não importa quem é o faraó. Não está falando se é Ramsés I, II, Tutankhamon, não fala o nome. Só diz faraó. Porque para aquele povo que é oprimido, o poder é o poder. Não importa quem assume. Sempre o poder é o poder. Nós que somos homens e mulheres comprometidos com vida abundante para todas as pessoas, nós temos que ter essa dimensão. O poder é sempre isso. E nós estamos sempre em oposição ao poder. Porque nós somos homens e mulheres que não nos pactuamos com o poder. Nós nos pactuamos com a mesa. O que traz para nós o mal e a maldade é justamente o poder. Porque enquanto é mesa, é horizontal, é democrático, todo mundo fala, você escuta todo mundo. Mas aí a gente religiosaliza, não sei como é que é isso. A gente transforma isso num processo religioso e a nossa mesa começa a ter escada, a nossa mesa começa a ter púlpito, a nossa mesa começa a ter templo. E aí, de repente, de uma mesa virou um templo, virou um palácio. Aí acabou, virou poder. Agora a gente cobra de quem não tem. Agora a gente explora quem não tem. Agora a gente já não escuta mais. Então, é nessa lógica que Jesus está convidando você e a mim. Eu já estou aqui, à direita do Pai. Estou com vocês aí e envio o Espírito de Deus aí para vocês conseguirem lutar contra esse mal e essa maldade que retira da mesa. Você vai pegar todos os exemplos que Marcos traz sobre possessão, né? Porque eu estou falando aqui então de libertar do mal, de lutar contra o mal e a maldade, de lutar contra o diabo. Todos os exemplos que Marcos traz sobre esse mal e a maldade é justamente as pessoas que estão em exclusão, as pessoas que estão marginalizadas, as pessoas que estão fora. Todos os exemplos que Marcos dá dessas pessoas que estão possessas são pessoas socialmente não típicas. Então, nós temos que trazer libertação. Nós temos que ser os caminhos de libertação. E se a gente tem esse processo de libertar do mal e de enfrentar o diabo, e esse diabo que nós precisamos de enfrentar todos os dias é de negar a mesa a todas as pessoas, nós também temos o dever que Jesus disse, que é de curar os doentes. Então, quando a gente fala de cura dos doentes, você só pensa nas curas milagrosas, né? A gente vai fazer uma fila aqui, vamos botar aqui alguns elementos bonitos e você vai passando, a gente vai botando a mão em você e você sai curado lá do outro lado. Mano, se isso funcionar, legal, mantém. Se está curando as pessoas, que bom. Que espiritualidade interessante. O fato é que nós não temos essa segurança. Jesus pediu para a gente orar pelos doentes? Pediu. Eles vão ser curados? Ninguém sabe.
o mistério da cura, quem sabe? Quem garante quem vai ser, quem não vai? Quem garante porque Deus vai agir na Vanessa e não vai agir no Gessé? Quem garante? Quem diz que a Isis vai ser curada e o Gabriel não vai? A gente não sabe. O que a gente faz? A gente ora por todos e pede a Deus graça e compaixão para todo mundo. Só que essa cura milagrosa, extraordinária que você está vendo no texto bíblico, eu não sei bem se é dessa cura que Jesus está falando que a gente deveria fazer para que o reino de Deus fosse alcançado, para que ele fosse implantado. Inclusive, teve um lugar, eu falei aqui uns dias para trás, que Jesus chegou para pregar e o povo rejeitou ele. E aí, diz assim que ele não conseguiu fazer nenhum milagre, ele não fez nenhum sinal. E a única coisa que ele fez foi curar as pessoas. Na narrativa desse texto, a cura nem é milagrosa. Porque a cura nada mais é, gente, do que de fato o cuidado que nós temos que ter uns com os outros. Então, a proposta do reinado de Deus para nós é libertar as pessoas do mal, mas também ter um caminho de acesso um ao outro, de cuidado um ao outro, de cuidado mútuo, de se interessar pelos problemas uns dos outros. E que é ruim. Quem já cuidou de gente machucada aí é terrível, mano. Machucado fede, tem água, sai pus, o cara grita, na hora de tomar banho é complicado, tem que trocar gás, aquela coisa toda. Então, cuidar um do outro é cansativo, é custoso, demanda mais do que a gente imagina. Demanda, inclusive, que a gente tenha mais intimidade do que a gente já tem. Você vai ter que dar banho, você vai ter que lavar as partes íntimas, porque a pessoa não consegue fazer. Então, metaforicamente, mas brincadeiras às partes, essa a proposta de Jesus para nós. Não é só essa, beleza, fizemos a mesa, estamos comendo, mas será que está mesmo? Então vamos libertar esse povo do mal. Mas será que está mesmo? Então vamos cuidar de verdade? Vamos interessar de verdade na vida uns dos outros? Vamos, para além desse nosso encontro aqui dominical, vamos começar a pensar no que a gente pode fazer. E aí, como todo discurso, gente, esse rolê, ele atinge a sua vida pessoal, ele atinge esse seu nível aqui, desse grupo religioso que você pertence, ele atinge o seu nicho familiar e, obviamente, ele atinge todo o nosso grupo social. Como é que a gente cuida dos enfermos do nosso país? Como é que a gente vai ter gente aí pedindo para o fechamento do SUS? Como é que a gente vai ter, como a gente teve agora em 18 e 19, né, esse lobby dos planos de saúde igual foi? Gente, agora, inclusive, plano de saúde, você está ferrado. Você tem que pegar a apólice do plano de saúde e ler cada letrinha miúda daquela ali, porque se tiver um procedimento que você precisa que não tiver descrito ali, eles nem são mais obrigados a fazer. Então, assim, nós estamos num país que cada vez mais vai ficando hostil não para as pessoas, para o outro, para o pobre. Não, mano, está ficando hostil para nós. O nosso país está ficando difícil de ver sinais do reinado de Deus. E a responsabilidade não é de Jesus, que já está ressurreto à direita dos céus. Então não adianta nós aqui, igual os dois, sei lá, homens de branco, vamos colocar anjos, porque com certeza lá ainda não tinha pipoqueiro e açougueiro de branco. Então vamos colocar os dois anjos. Os dois anjos falando para nós, por que vocês estão olhando para o céu ainda? Por que vocês estão esperando que essa resposta vai vir de lá? Se ele já deu a vocês o Espírito dele, se ele já está com vocês, se ele já ficou 3 anos ensinando o que tinha que fazer, se o corpo dele já foi entregue, massacrado, então já não tem mais nada. Essa luta, essa grita agora é minha e sua. A gente tem que cuidar uns dos outros. Do ponto de vista macro do nosso país, é uma responsabilidade nossa. O que está acontecendo com os irmãos indígenas é uma responsabilidade nossa. Como que a gente está falando que nós estamos cuidando uns dos outros, destruindo como nós estamos destruindo as nossas florestas, minerando como nós estamos minerando aqui em Minas, tudo quanto é lugar. Aí você diz assim, Felipe, mas esse papo político... Gente, não é. Dependendo de quem ganha as eleições para governador aqui do nosso estado, a Serra do Curral some. Isso não é um discurso assim, o Gibran... Não, isso é um discurso real. A Serra do Curral só não sumiu
Porque com muito custo uma mobilização popular absurda, a galera conseguiu barrar até as eleições. Mas dependendo de quem ganha, nós não temos Serra do Curral, nós não temos mais nascente. Não sei se vocês viram, mas hoje tem já 8 bairros de Belo Horizonte sem água. As nossas nascentes estão todas comprometidas. Uma cidade como a nossa já não tem mais captação de água própria. A gente faz captação de água em outros municípios. Então, cuidar um dos outros é ter essa dimensão política, inclusive de quem você aperta lá o botãozinho. Não é uma fala militante pela militância. Eu juro para você, e eu nem estou pedindo para você votar em A ou B. Pelo amor de Deus. Você nunca vai me ver fazendo isso. Mas o que eu estou te falando é que isso impacta em tudo que a gente está fazendo. E aí você não tem como, você é um ser humano só. Não tem como você desvincular a sua caminhada política, da sua caminhada espiritual. Não tem jeito, mano, você é um ser só. Não tem como você estar bem se está tudo acabando, se a água está ruim, se não chega água, se você não tem água para tomar banho, se a gente não tem uma capacidade boa de transporte entre as cidades, se você gasta 2, 3 horas do seu dia indo trabalhar, voltando, você morre no trabalho, no transporte público. Mano, como que isso é reinado de Deus? Se a gente vive dessa maneira. Como que isso é reino de Deus se a gente está vivendo dessa maneira? Então, não adianta muito para nós ficar olhando para o céu, esperando, porque o Jesus foi. O que ele quer de nós agora é como nós aqui seremos testemunhas dele. E talvez o pedido não seja, o meu seria, não o de Jesus. O meu seria, vamos para a rua, vamos quebrar tudo, né? O meu. Mas o de Jesus não é esse. O pedido de Jesus é, bom, vamos fazer mesa? Está falando, então vamos estar junto nós, vamos comer nós, vamos estar junto aqui. Fazendo mesa, então, a gente discute, a gente aprende, a gente vê as dificuldades uns dos outros e a gente propõe caminhos de libertação. Gente, isso às vezes é muito simples. Às vezes você está fazendo as mesas, conversando, caminhando, você tem uma experiência que você já viveu no seu relacionamento. Você tem quantos anos de casado, Tiagão? 3 anos de casado. A gente tem o quê? 11, amor? 10? 9. Nós temos 9 anos de casado. A gente tem 9 anos de casado. 9 de relacionamento, 3 anos de casado. Então, às vezes eu vou chamar o Tiagão e a mulher dele para lá para minha casa, a gente vai comer uma pizza, vou botar os meus meninos no colo deles para eu descansar um pouco, porque eu só convido as pessoas para minha casa para isso. Para botar os meninos para eles carregar um pouco, né? E aí, às vezes, comendo essa pizza, o cara vai virar para mim e falar assim, pô, mano, mas hoje aconteceu isso e isso lá em casa, eu vou virar para ele, não, mano. Então, já aconteceu comigo isso um monte de vezes, velho. E quando aconteceu comigo, eu fazia tudo isso, velho, e nunca deu certo. Quando eu comecei a fazer isso aqui, a chave virou. Ele vai falar, pô, que legal, de repente eu vou tentar. Ou então ele vai virar para mim e falar assim, Gibran, tem 9 anos que você tá fazendo isso aí, velho, deixa eu te falar. Para, velho, faz esse negócio aqui que eu tô fazendo que dá certo. Pô, libertei ele do mal que ele está vivendo, ele me libertou do mal que eu estava vivendo, a gente cuidou um dos outros, ele foi curado naquele problema da relação que ele tinha, eu fui curado na minha relação que eu tinha. Poxa vida, nós estamos vivendo o reinado de Deus, mas precisou de ter mesa, precisou de estar junto, precisou da gente ter umas outras compreensões. Então, finalizando aqui, nós precisamos de ter essa dimensão, viver o que Jesus espera de nós. Jesus nos chamou para sermos dele testemunhas, para testemunharmos dele. Testemunhas é isso, é ser mártir, é sofrer o que ele sofreu, é encarar até as últimas consequências a proposta de vida que ele estava propondo para nós. A proposta de vida de Jesus é paz, alegria, justiça e vida abundante para todas as pessoas. E ele ficou, depois desses 3 anos e meio, quase mais 40 dias, dizendo, nós só vamos conseguir alcançar isso se a gente viver através da mesa, de enfrentar o mal e de curar dos doentes. Então, a proposta de Jesus para nós, ela só é possível se nós entendermos que o Espírito de Deus está conosco para nos possibilitar isso. Por quê? Por nós, a gente não vai fazer. A gente não vai conseguir. Nós não vamos conseguir por nós mesmos. Por isso ele deposita o Espírito de Deus para nós, para que a gente entenda, então, esse poder. Por isso que essa palavra é interessante, porque não é uma vontadezinha, não é um desejozinho, é um poder. Ele está dizendo que, então, o nosso poder não é esse,
o poder de César. O nosso poder é o outro. É o poder das relações. Isso é poderoso. A gente vai receber esse poder de estarmos tão juntos uns com os outros que a gente acaba se confundindo uns com os outros. Vamos receber esse poder para que toda a terra, para que todas as pessoas experimentem isso que nós estamos vivendo. Então, o meu convite para vocês hoje é, enquanto Jesus está subindo e com os olhos fitos em Jesus, os varões de branco falavam com eles: homens da Galileia, para que vocês estão olhando para as alturas? Esse que estava dentro de vós foi para o céu. Ao céu virá do modo... como é que é? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês os viram subir. Está dizendo, ó, ele foi. Vai ter um rolê que ele volta. Mas para nós, então, é esse chamado. Nesse momento, a gente só pode contar com você. E nós precisamos de contar com você. E aí, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando para você assumir obrigações institucionais com a igreja, não. Mano, se quiser vai ser bom, vai ser menos trabalho para a gente, vai ficar mais confortável, vai ter mais vozes fazendo as coisas, e eu acho que isso é ótimo. Quanto mais gente participa, quanto mais gente fala, quanto mais... Eu acho isso maravilhoso. Mas esse compromisso que eu estou pedindo para você, que é o compromisso de Jesus, é um compromisso de ampliação da cabeça. É um compromisso de metanoia. É um compromisso de pensar para além do que já se pensa. É esse compromisso que eu estou pedindo a você de sair daqui hoje pensando: quem é que senta na minha mesa? Às vezes a sua mesa só tem uma cadeira. Então é no mínimo começar pensando: quais outras cadeiras eu posso colocar nessa mesa? Sair daqui pensando: como é que essa minha vida ela livra as pessoas do mal? Às vezes a sua vida é que traz o mal para todo mundo. Às vezes você é que é um insuportável da sua casa. Já vivi isso muitas vezes. Já fui um insuportável da minha casa milhões de vezes. Se bobear, hoje eu ainda sou. Estou tentando ser menos. A minha família é toda atleticana, a família da minha mãe, né? Então, brincadeiras à parte com esse lance da Atlético e do Cruzeiro, mas lá na minha família todo mundo é atleticano. Todo mundo é de extrema direita, todo mundo é extremamente neopentecostal. Então, eu tenho certeza que eu é que sou insuportável, porque quando eu chego lá eu só grito Cruzeiro, só grito Lula. Então a galera deve me olhar e falar assim: nossa, mas então, e aí, Gibran, como é que você vai ser menos infernal na vida desse povo? Tem que propor caminhos de mesa. Esse é o meu desafio. Talvez agora eu vou com uma camisa do Lula verde e amarela, não sei. Bom, alguma coisa eu tenho que fazer para a gente começar a conversar. Tô pensando em começar a fazer campanha para a galera do Ciro, de, sei lá, se tiver alguém do Partido Novo, fazer para eles, vou fazer campanha. Tô pensando em como é que eu faço para a gente ter ponto de unidade. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai conversar? Porque, assim, modéstia à parte, para mim, isso é inegociável, galera. O fora Bolsonaro tinha que ser universal. Depois do Bolsonaro, qualquer um, cara, pode votar para mim. Então, às vezes o infernal da família sou eu. E aí? Como é que eu tenho que resolver? E, principalmente, como que, às vezes, mesmo lidando com o infernal, mesmo, às vezes, lidando com o ruim, mesmo, às vezes, você sendo o que causa esse mal, como é que você cuida dessas pessoas que estão ao seu lado? Então, eu acho que essas vocações nós não podemos esquecer. É isso que Jesus... O homem não teve paz nem depois de morto, gente. Depois de morto, teve que ficar 40 dias explicando isso pra gente, que parecia que era óbvio, mas não estava. Então, como é que nós nos propomos a esse caminho? De maneira prática, eu quero te dizer que se você quiser fazer isso institucionalmente, se você quiser fazer isso via igreja, legal, vem ajudar a gente. Vem participar da comuna também, legal. Não estou dizendo que é isso que é o reino de Deus, não. Não, o reino de Deus é esse compromisso que você assume na sua vivência. Agora, quer fazer isso conosco? Bom, que legal. Nós precisamos de ajuda aqui em tudo, gente. Nós não temos quase nada assim para estabelecido, construído. Está tudo por fazer, tudo por ser feito, tudo por ser estabelecido, tudo por ser organizado. E conhecendo o meu perfil, vai ficar. Tudo para ser feito, tudo para ser organizado. Porque eu não tenho esse perfil mais, você tem essa habilidade. Vem fazer conosco, vem construir conosco.
quer se inteirar disso? Ah, legal, vem, a gente explica, a gente mostra o que está sendo feito. Sempre tem esse lugar à mesa. Na comuna tem esse espaço. Mas, não quero fazer institucionalmente. Não faça. Mas, assim, conheça um ao outro. Chama para sair na tora. Outro dia, a gente estava conversando e eu fiquei pensando assim, né? A gente tem muito mais vocação para... eu nem sei, a Ellen falou que ela é de 99, eu nem sei mais qual linguajar falar para uma pessoa de 99. Eu tô assim... Porque a palavra que eu ia dizer, ela é tão demodê que a Ellen nem vai entender. Que eu ia falar assim, a gente tem mais perfil para paquera, mas paquera não existe mais, né, velho? Uma pessoa de 90... Porque eu falo assim, para paquerar, para chamar para sair, mano, a galera é insana. Vai no Instagram, chama, não dá sossego, liga, pá, não sei o quê. Não, legal, bacana. Não perca esse seu talento, minha irmã, meu irmão. Se você tem esse talento, você é beleza, top. Mas às vezes pode fazer isso também, só para tomar um sorvete, só para ir num cinema junto. Cara, a gente está vivendo nesse espaço aqui que vocês estão vendo, com essas pessoas que estão aqui com você todo domingo, essas pessoas que estão vivendo aqui todo domingo, nós estamos vivendo um amplo espaço de abandono. E você não tem dimensão disso, mas essa pessoa está do seu lado. Então, às vezes, pegar o telefone, por um estranho, uma estranha, tô pegando seu telefone, velho, porque o pastor autorizou. Então não acha que eu tô maluco, não. E tô te ligando só para saber, você mora aqui no meu bairro, não anima da gente almoçar hoje, numa quarta-feira, num restaurante tal aí, no meu horário de almoço, a gente almoça? Cara, só para isso. Entende? Assim, às vezes você não quer se vincular institucionalmente conosco, beleza, mas chama, velho, sexta-feira, quarta, quinta, vamos ver um jogo junto? Mano, eu veria um jogo do Atlético com o Wagner. Veria. Eu vejo direto os jogos com o tio da Graciela atleticano. Eu vou lá toda vez ver. Eu não sei se ele gosta, mas eu vou. Então eu acho que a gente precisa de fazer esse caminho de um ao outro. Nós precisamos. E aí eu queria te fazer esse convite. Não se sinta um estranho, uma estranha, um alienígena, uma alienígena. Não, velho. Pega aí uma mensagem, manda um WhatsApp na semana. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tô passando só realmente para ter esse sinalzinho de fumaça, só para você me dizer que tá tudo bem. Mas, se você receber essa mensagem, também me ajuda, né? Não responde tá tudo bem se tá. Não faz o rolê protocolar. Porque senão a gente não cria relações. Fala, mano, se pá, eu acho que hoje não tá. Ou às vezes você nem tem dimensão que não tá, mano. Às vezes as pessoas falam assim, tá tudo bem, e acha que tá porque nem parou para pensar se tá tudo bem. Nem parou para pensar no porquê é que você está pensando o que você está pensando e tal. Por exemplo, eu estava no sítio da minha família nessa semana e eu saí de lá pensando assim, nossa, eu tenho que ter uma associação que eu faço parte, eu tenho que renunciar a esse trem, tenho que largar esse negócio, está me dando muito trabalho, não estou tendo tempo, estou sobrecarregado. Pá, não tô... Depois eu cheguei em casa e comecei a pensar, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo isso? Faz sentido mesmo? Foi uma ótima avaliação. E faz muito sentido. Só que nem sempre de ímpeto. Às vezes a pessoa te pergunta, e aí, bom dia, tudo bem? Você fala, tudo bem, mas tá bem como? Você já parou para pensar como é que tá seus dias? Como é que estão? Eu que vejo vocês assim todo fim de semana, vejo pouco então, mas várias vezes eu vejo vocês assim, quando eu olho e falo, poxa vida, que olhinho cansado, você tá mais atribulado hoje. Dá para ver na cara de vocês que não tá naquele mesmo nível de energia. Eu pergunto, tá tudo bem? Você diz, tá tudo bem. Então, às vezes, você não tem nem dimensão que não tá, porque você não tá se olhando no espelho. Você não tá se perguntando, você não tá se vendo, você nem sabe que tá ruim. Você ainda não viu. Às vezes, você não vai ter tempo de ver. Às vezes, o burnout chega antes, às vezes, a crise de ansiedade chega antes, às vezes, o pânico chega antes. Então, tem horas que você tem que, quando alguém perguntar para você, tá tudo bem? Para uma hora e deixa eu só pensar se eu sei responder essa pergunta. Às vezes você vai dizer, oh, mano, não tá. Semana tá cansativa, eu tô com muita coisa para fazer, pá, não sei o quê. Provavelmente a outra pessoa não vai resolver a sua semana. Se é você mesmo que você vai ter que resolver, se organizar, melhorar a agenda, não sei. Mas a outra pessoa vai demonstrar uma empatia, falar, poxa vida, eu posso orar por você, tem alguma coisa que às vezes pode ser que dê para fazer.
que eu posso ajudar, mas a própria vocação de você dizer isso, de você vocalizar isso, já vai te ajudar na construção das soluções, na construção de resolver os problemas. E aí o reino de Deus vai começando a se materializar entre nós. Nós vamos curando dos feridos. Você que estava cansado, fica menos cansado. Você que estava, então, a ponto de um estresse, dá uma aliviada, dá uma respirada. Vai se libertando da sobrecarga e vai tendo mais tempo para viver na mesa. Quando a gente pensa que não, a gente começa essa igreja juntos e juntas.